Padre, en esta noche Pai, nesta noite, presentamos, Señor, este tiempo profético apresentamos, Senhor, esse tempo profético, para que tu Espíritu Santo tome control para que Teu Espírito Santo tome o controle de la palabra da palavra y de la revelación e da revelação que cada corazón va a recibir. que cada coração vai receber. Estamos aquí, Señor, Nós estamos aqui, Senhor, para dar inicio a una nueva temporada. para dar início a uma nova temporada. El invierno ha terminado O inverno acabou y la primavera ha dado e a inicio. primavera se inicia. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Se Rey. você crê, aplaude ao Rei. Aleluya. Aleluia. Tome su asiento, por favor. Pode se assentar. Es hermoso volver a estar en Brasil. É maravilhoso poder voltar ao Brasil. Han sido 2 años difíciles. Tem sido 2 anos muito difíceis. En diferentes aspectos hemos tenido las batallas. Em diferentes aspectos estamos tendo batalhas. Hemos visto a nuestro enemigo atacar a la iglesia como cuerpo. Temos visto o inimigo atacar a igreja como um corpo. Satanás también ha atacado a los ministros de manera individual en su salud y en su economía. Satanás também tem atacado os ministros de maneira individual, nas suas famílias e também em saúde e economia. No todos han sobrevivido a este largo invierno. Nem todos sobreviveram a esse longo inverno. Muchas personas salieron de las iglesias y no han regresado. Muitas pessoas deixaram as suas igrejas e não voltaram. La iglesia ha sido sacudida en estos 2 años. E a igreja tem sido sacudida nesses 2 anos. Sé que la mayoría de los que están aquí son pastores o son líderes. Eu sei que a maioria dos que estão aqui essa noite são pastores e líderes. Por eso quiero compartirles uno de los testimonios de lo que Dios ha hecho durante este tiempo. Então eu quero compartilhar com vocês alguns testemunhos do que Deus tem feito nesse tempo. Porque quizás algunos de ustedes me conocen de otros momentos que hemos estado aquí en Brasil. Porque quem sabe alguns de vocês me conhecem dos outros momentos que temos estado aqui no Brasil. Otros tal vez nunca me hayan visto. Outros talvez nunca me viram. Pero para quienes me conocen y quienes no me conocen, Mas para aqueles que me conhecem e os que não me conhecem, quiero contarles un poco acerca de mí. eu quero te falar um pouquinho acerca do que Deus está fazendo comigo. Sirvo a Dios hace más de 20 años. Eu sirvo a Deus há mais de 20 anos. Comencé cuando era un adolescente. Eu iniciei quando eu era um adolescente. Y cuando empecé a crecer y a madurar en el ministerio, E quando eu comecei a crescer e a amadurecer no ministério, tomé la decisión de dedicarme al ministerio tiempo completo. eu então tomei a decisão de me dedicar ao ministério em tempo integral. Eso fue unos cuantos años antes de casarme. Isso foi alguns anos antes de me casar. Y este año voy a cumplir 10 años de casado. E esse ano eu vou completar 10 anos de casado. A partir de ese momento yo tomé una decisión muy importante en mi vida. Então, a partir desse momento, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Iba a vivir por fe. Eu ia então viver por fé. En ese momento teníamos una empresa. E nesse tempo nós tínhamos uma empresa. Cuando recién nos casamos teníamos una empresa. Assim que eu me casei, eu tinha uma empresa. Y esa empresa funcionó algún tiempo más después de casados. E essa empresa funcionou um pouco mais depois do casamento. Pero luego vino el momento de tomar la decisión de cerrarla Então eu tomei a decisão de fechar a empresa y dedicar la oficina que teníamos 100% para el ministerio. e dedicar aí o nosso escritório 100% ao ministério. Teníamos personas contratadas, un alquiler que pagar, muchas obligaciones. Nós tínhamos muitos funcionários, aluguel para pagar e muitas obrigações. Tomamos la decisión con mi esposa de mantener abierta esta oficina, ahora direccionada en el campo ministerial. Nós tomamos a decisão de manter essa empresa aberta, esse escritório, mas agora de uma forma ministerial. Simultáneamente mi esposa quedó embarazada de nuestro primer hijo. Então, logo em seguida, minha esposa ficou grávida do nosso primeiro filho. Y aunque ella tiene 2 carreras universitarias, E mesmo tendo ela 2 formação universitária, decidimos como matrimonio que ella iba a estar en la casa durante la etapa
más pequeña de los hijos. Então nós decidimos, ela não iria trabalhar, mas ficaria em casa durante a idade menor das crianças. Lo que le quiero decir con toda esta explicación Eu quero te falar com tudo isso, es que yo era la única fuente de ingresos para la casa é que eu era a única fonte de renda para minha casa. y la fuente de ingresos era el ministerio. E a fonte agora de renda seria o ministério. Cuando llegó la pandemia en el 2020, Quando chegou a pandemia no ano de 2020, yo me quedé desempleado. eu fiquei desempregado. Yo no tenía eventos a los cuales participar. Eu já não tinha mais os eventos para participar. Las iglesias cerraron. As igrejas estavam fechadas. Habían boletos que yo ya había comprado para visitar ciertos países. Tinha aí passagens aéreas compradas já para visitar alguns países. Tenía una agenda completa ya llena de todo el 2020. Eu já tinha a minha agenda de 2020 completa, cheia. Y en 10 días, E em 10 dias, toda mi vida cambió por completo. toda a minha vida foi mudada por completo. El gobierno de Costa Rica, O governo de Costa Rica, el 15 de marzo del 2020, cerró las puertas de la nación. em 15 de março de 2020, fechou as portas da nação. Nadie podía entrar, nadie podía salir y había comenzado la pandemia en Costa Rica. Ninguém podia entrar nem sair. Estava começando a pandemia em Costa Rica. En ese momento yo tenía 36 años, hoy tengo 38, voy para 39. Nesse momento eu tinha 36 anos, tenho 38, estou indo para 39. En ese momento mi mundo se vino abajo. E aí nesse momento meu mundo veio abaixo. No tenía cómo sostener a mi familia. Eu não sabia como sustentar minha família. Ya teníamos a nuestro segundo hijo que era un recién nacido. Nós tínhamos já o segundo filho, que era um recém-nascido. Y empezaron a atacarme toda clase de pensamientos en ese momento. Então todo o ataque na minha mente foi muito forte. No sé cómo se vivió aquí en Sao Paulo, Eu não sei como isso aconteceu aqui em São Paulo, pero en mi país era como una película de terror. mas no meu país era como um filme de terror. Usted salía a la calle y la gente estaba asustada. Você saía nas ruas e as pessoas estavam assustadas. Todos los negocios estaban cerrados. Todos os negócios estavam fechados. El ambiente era un ambiente espiritualmente muy pesado. O ambiente era ambiente espiritualmente pesado. Constantemente yo me preguntaba, Señor, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Constantemente eu perguntava ao Senhor, como que eu vou fazer? Al principio se hablaba de unas cuantas semanas. A princípio falava apenas de umas 4 semanas, Luego se habló de meses. de repente meses. Y luego llegábamos al año y parecía que esto no iba a E terminar. logo chegamos a anos e parecia que não ia terminar. Las iglesias seguían cerradas. As igrejas fechadas, El ministerio no podía despegar a las naciones. os ministérios não podiam sair para as nações. Y todo este tiempo fue una batalla emocional y espiritual. E todo esse tempo foi uma batalha emocional e espiritual. Yo nunca caí en una depresión, Eu nunca estive aí em uma depressão, pero puedo entender perfectamente cómo se siente alguien que cae en depresión. mas eu podia sentir claramente uma pessoa que possa ter caído em uma depressão. Fue como un shock que vino de repente a mi vida. Foi como um choque que aconteceu de repente na minha vida. Me cuestioné muchísimas cosas. Eu questionei muitas coisas. Me hice preguntas existenciales. Eu fiz perguntas existenciais. Desde que yo era muy joven, mi papá, el apóstol Ronnie, me preguntó si yo quería ser el pastor de una Desde iglesia. quando eu era uma criança, meu pai me perguntava se eu queria ser um pastor de uma igreja. Y yo le decía con claridad a mis 15 años que yo no quería ser pastor de una E iglesia. eu dizia para ele com muita clareza aos 15 anos, eu não quero ser pastor de uma igreja. Yo quería servir a Dios, pero no quería ser pastor de iglesia. Eu queria servir a Deus, porém não queria ser pastor de igreja. Y no tengo ningún problema con los pastores. Eu não tenho nenhum problema com os pastores. Yo amo a los pastores. Eu amo os pastores. Porque los pastores aguantan lo que yo no aguantaría. Porque os pastores aguentam aquilo que eu não aguentaria. Cuando viene el mismo hermanito Quando veio o mesmo irmão a preguntar por las mismas cosas 3 veces, a me perguntar pelas mesmas coisas por 3 vezes, el pastor lo abraza y lo bendice. o pastor aí abraça esse irmãozinho e abençoa. Yo lo estaría recibiendo con mi patada karateca. E eu estaria recebendo ele com um soco na sua cara.
porque no tengo esa paciencia. Eu não tenho essa paciência. Lo que le quiero decir es que yo no soy pastor de iglesia, O que eu quero falar com isso é que eu não tenho um chamado pastoral de igreja. porque yo nunca sentí de parte de Dios esa asignación sobre mi vida. Porque eu nunca senti da parte de Deus esse chamado sobre a minha vida. Pero cuando llegó la pandemia, Mas quando chegou a pandemia, yo me preguntaba si no me había equivocado, eu perguntava se eu não tinha me equivocado. si no era una buena idea Se de repente ser pastor era uma boa y ideia. tocar la puerta de mi iglesia E bater aí na porta da minha igreja y saludarlos y decir, hola, llegó el nuevo pastor. e dizer para eles: olá, chegou aqui o novo pastor. Esas preguntas inundaron mi mente. Essas perguntas veio na minha mente. ¿Me equivoqué con lo que estoy haciendo durante tanto tiempo? Será que eu me enganei com o que eu estou fazendo durante tanto tempo? ¿Realmente esto de ser profeta a las naciones es algo real o era simplemente un espejismo? Será que ser profeta para as nações era algo real? Y por otro lado, preguntarme cómo voy a sostener a mi familia. Por outro lado, perguntando como eu vou fazer para sustentar minha família? ¿Cómo le voy a responder a mi esposa? ¿Cómo voy a sostener a mis hijos? Como eu vou responder a minha esposa e sustentar meus filhos? Fueron muchas semanas con esta batalla mental y espiritual. Muitas semanas de guerra mental e espiritual. En esos días llegó Semana Santa, así le llamamos en Costa Rica. Nesses dias chegou Semana Santa, como chamamos em Costa Rica. En el mes de abril No mês de abril, se celebra la muerte y la resurrección de Cristo. se celebra aí a morte e a ressurreição de Cristo. Y en esa semana en mi país todo el mundo se va de vacaciones. E nessa semana, no meu país, todos vão de viagem, de férias. Pero en el 2020 el gobierno nos encerró a todos. Mas em 2020 estava tudo fechado pelo governo. No podíamos salir asomar la cabeza a la ventana porque nos íbamos a morir. Nós não podíamos sair e nem pôr a cabeça na janela, porque senão podíamos morrer. Teníamos terror de encontrarnos con este virus. Nós tínhamos medo, terror de encontrarmos com esse vírus. Y donde yo vivo es un lugar muy rural, muy lejos de la ciudad. E onde eu vivo é um lugar rural, muito longe da cidade. Estamos cerca de un parque nacional. Próximo a um parque nacional. Entonces empezaron a aparecer animales salvajes. Então começou a aparecer aí animais selvagens. Y los vecinos con sus cámaras grababan animales durante la noche que aparecían. Então os vizinhos começavam a filmar esses animais enquanto eles apareciam durante a noite. Por ejemplo, un vecino encontró un puma que había pasado por la calle. Por exemplo, um vizinho estava filmando um puma que passou pela rua. Aparecieron también coyotes. Coiotes também apareceram. Y fue tan exagerado Foi tão exagerado el lugar como quedó de desértico o lugar que ficou deserto. que una madrugada apareció un perezoso en los cables de alta tensión. Un perezoso es un animal que va sobre las ramas, que es muy lento, está en la selva. O bicho preguiça apareceu e começou a andar sobre os fios de alta tensão. No se electrocutó, Ele não tomou nenhum choque. pero los bomberos llegaron a rescatar. E aí os bombeiros foram aí para tirá-lo daí. En medio de toda esa situación, No meio de toda essa situação, empezaron a golpear la ventana de nuestra casa unas aves. começaram então algumas aves vir e bater nas janelas das nossas casas. Unas aves color negro. Umas aves de cor negra. Nosotros le llamamos zanates. Nós chamamos sanates. Pero en el contexto de todo el mundo serían como unos cuervos. Era como corvos. No son cuervos, pero se parecen a los cuervos. Não é, mas parece. Y estas aves empezaron a tocar la ventana de la casa. Então essas aves começaram a bater nas janelas das casas. Y aparecían en cualquier momento. Em qualquer momento elas surgiam. No se estrellaban, sino que llegaban a picotear la ventana. Eles vinham com força e ficavam cortando a janela. Aparecían en cualquier momento y especialmente aparecían cuando amanecía. Eles apareciam em qualquer momento, mas em especial quando amanhecia o dia. Tenían un espíritu diabólico para despertarnos. Eles tinham um espírito demoníaco para nos acordar. Y cuando usted tiene un bebé recién nacido en la casa, E quando você tem aí um bebê recém-nascido na casa, lo más valioso que usted tiene como papá o mais valioso que você tem como pai es el sueño.
é o sonho. Y cuando aparecían estas aves, Então, quando apareciam essas aves, era un escándalo en la casa. era um escândalo na casa. En algún momento mi esposa me dijo, ¿qué vamos a hacer con estas aves? Em alguns momentos, minha esposa me disse: o que nós vamos fazer com essas aves? Yo le respondí como un buen marido que no sabía qué íbamos a hacer. Então eu respondi como um bom marido: eu não sei o que vamos fazer. A los 2 o 3 días me preguntó lo mismo. Depois de 2 ou 3 dias, ela fez a mesma pergunta: ¿Qué vamos a hacer con estas aves? o que nós vamos fazer com essas aves? Cuando ya me había preguntado 3 o 4 veces, Quando ela já tinha me perguntado 3 ou 4 vezes, me di cuenta que ella quería que yo resolviera el problema. eu me dei conta que ela queria que eu resolvesse o problema. Entonces yo empecé a imaginar cómo iba a resolver el asunto. Então eu comecei a imaginar como eu posso resolver esse assunto. Me preparé con una pequeña resistora, no sé cómo le llaman cuando usted tira una piedra, Eu me preparei com um estilingue para poder acabar con esas aves. para poder acabar com as aves. Y yo estaba imaginando cómo iba a cazar a esas aves. E eu estava pensando aí, como eu vou caçar essas aves? Pero en algún momento empecé a analizar que podía pedir ayuda. Mas em algum momento eu analisei, eu posso pedir ajuda. Voy a preguntarle a mis vecinos cómo hacen ellos con las aves que están llegando a nuestra casa. Eu vou perguntar para os meus vizinhos, como é que vocês estão lidando com as aves que chegam na casa? Porque si están llegando a mi casa, deben llegar a la casa de todos los demás. Porque já que estão chegando na minha casa, deve também estar chegando na casa dos demais. Le pregunté a un vecino, ¿cómo estás haciendo con los anates, con los cuervos? Então eu perguntei a um vizinho, como você está fazendo com os corvos? Y él me contestó, no sé de qué hablas. E ele me disse: eu não sei do que você está falando. En mi casa no están llegando los cuervos. Na minha casa não tem corvo chegando. Yo me empecé a preocupar. Então eu comecei a me preocupar. Y entonces le mandé un mensaje a otro vecino. Então mandei uma mensagem para o outro vizinho. Le hice la misma pregunta. E eu fiz a mesma pergunta. Y le pregunté, vecino, ¿cómo estás haciendo con los cuervos? E eu perguntei: vizinho, como você está fazendo com os corvos? Él me volvió a responder igual que el otro vecino. E ele me respondeu igual o outro vizinho: Vecino, aquí no están llegando esos cuervos. vizinho, aqui não estão chegando esses corvos. Algo empezó a hacerme sentir que esta experiencia era un mensaje de Dios. Então eu comecei a perceber que essa experiência era uma mensagem de Deus. Pero yo quería descartar todas las posibilidades. Mas eu queria descartar todas as possibilidades. Le escribí al vecino que vive a la par de mi casa. Então eu escrevi para o vizinho que vive ao lado da minha casa. Ese tenía que tener los mismos pajarracos molestándolo. Esse teria que ter os mesmos problemas molestando ele. Y entonces le mandé un mensaje y le pregunté cómo estaba él lidiando con los cuervos. Então eu perguntei para ele: como você está lidando com os corvos? Y él me dijo, vecino, no tengo idea de qué hablas porque en mi casa no están llegando Ele me los disse: cuervos. vizinho, eu não tenho ideia do que você está falando, porque na minha casa não tem chegado nenhum corvo. Y en ese momento la voz de Dios vino sobre mí. Então nesse momento a voz de Deus veio sobre mim. Y escuché a Dios decirme, no te confundas. E eu escutei Deus me falando: não se confunda. Porque lo que estás viviendo es una señal de mi fidelidad para con tu casa. Porque aquilo que você está vivendo é um sinal da minha fidelidade para com a sua casa. Yo no voy a avergonzarte por haber creído en mi llamado. Eu não vou te envergonhar por haver crido no meu chamado. Yo no voy a permitir que tus hijos mendiguen pan. Eu não vou permitir que seus filhos mendigam o pão. Y así como le envié cuervos a Elías en el E desierto, assim como eu enviei corvos a Elias no deserto, así te envío estas aves para que te recuerden que estaré contigo. e assim eu te envio essas aves para você se lembrar que eu estarei contigo. Todo el tiempo que este desierto dure. Todo o tempo em que esse deserto durar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quantos dizem glória a Deus? ¿Cuántos dan un aplauso a Dios? Quantos podem aplaudir a Deus? Esto no es una broma, Isso não é uma piada, no es una historia não fantástica. é uma historinha.
Si usted pudiera seguir mis redes sociales, podría encontrar las evidencias. Se você pudesse seguir nas minhas redes sociais, você iria encontrar as evidências. He aprendido a escuchar a Dios en mi diario vivir. Eu tenho aprendido a escutar a Deus no meu dia a dia. He aprendido que los hijos de Dios tenemos vidas excepcionales. Tenho aprendido que nós, filhos de Deus, temos vidas especiais, excepcionais. No porque nosotros seamos excepcionales, Não porque nós somos excepcionais, sino porque el Dios en el que hemos creído mas porque o Deus que nós temos crido, es como ningún otro Dios sobre la Ele tierra. é como nenhum outro Deus sobre a terra. Él se manifiesta a su pueblo. Ele se manifesta ao seu povo. Él hace milagros. Ele faz milagres. Él continúa hablando. Ele continua falando. Y vino el E COVID-19, veio o Covid-19. pero Dios no se murió. Mas Deus não morreu. Dios siguió haciendo su obra. Deus seguiu fazendo a sua obra. Siguió manifestando su poder. Deus seguiu manifestando o seu poder. Yo soy un testigo de ese Eu poder. sou testemunho desse poder. El diablo tenía un decreto de muerte para mi O vida. diabo tinha feito decreto de morte para minha vida. El diablo tenía un decreto que decía locura, depresión. O decreto era loucura, depressão. El diablo pensó que iba a querer O suicidarme. diabo estava pensando, ele vai querer se suicidar. Lo que no estaba contando el enemigo O que o inimigo não estava contando era que Dios se adelantaría. é que Deus estava se adiantando. Era que Dios enviaría É señales. que Deus estava enviando sinais. Era que Dios nos Era fortalecería. que Deus iria nos fortalecer. No llegamos hasta aquí para terminar arrodillados, Nós não chegamos até aqui para terminar ajoelhados. para terminar llorando como si estuviéramos a punto de morir. Para terminar chorando como se estivéssemos a ponto de morrer. Dios nos trajo hasta aquí para ver el mayor avivamiento de la historia. Deus nos trouxe até aqui para vermos o maior avivamento da história. Alguien dice amén a eso. Alguém diga amém a isso. Dos años 2 anos duró esta pandemia. durou essa pandemia. En Costa Rica, Em Costa Rica, hace un mes atrás, um mês atrás, oficialmente, oficialmente, legalmente, por parte del Estado, por parte do Estado, se acabó la pandemia. se acabou então a pandemia. Tal vez aquí en Brasil acabó antes o después, no lo sé. Talvez aqui no Brasil pode ter terminado antes ou depois, eu não sei. En cada país será Em diferente. cada país foi diferente. Pero antes de que empezara a que se diera el decreto del gobierno, Mas antes que começasse o decreto do governo, Dios envió otra señal a mi casa. Deus enviou na minha casa um outro sinal. Una paloma silvestre Uma pomba se silvestre. posó sobre una de las plantas que está en la entrada de mi casa. Ela pousou em uma planta que está na entrada da minha casa. Ella hizo un nido E ela fez aí um ninho. y yo estaba desconcertado viendo a la paloma hacer su nido. Ela fez um som e eu estava olhando para ela e fiquei desconcertado vendo ela fazer esse som. Todas las mañanas yo abría Todas as manhãs que eu abria, y la paloma se podía asustar e irse volando. e aí a pomba podia se assustar e sair voando. La paloma tenía muchos otros árboles para escoger. Ela podia escolher outras árvores. Mis hijos salían emocionados a querer agarrar a la paloma. Os meus filhos saíam emocionados, querer pegar a pomba. No era un buen lugar para que una paloma hiciera su nido. Aí não era um bom lugar para ela fazer som. Y entonces cuando la paloma hizo su nido completo, Então, quando ela fez o seu sonido completo, luego logró desarrollar dos huevecillos, dos huevos de paloma. Ela estava fazendo um ninho, e quando ela terminou de fazer o ninho, ela botou 2 ovos. Y luego esos huevos se quebraron y salieron 2 polluelos. E aí logo os ovos se quebraram e saíram mais 2 filhotes. El Espíritu habló a mi corazón y me dijo, Então o Espírito disse ao meu coração: ¿recuerdas los días de Noé? você se lembra dos dias de Noé? Cuando él usó los cuervos, Quando ele usou os corvos, fue para encontrar alguna evidencia y no encontró foi evidencia. para encontrar alguma evidência e não encontrou evidência. El cuervo fue utilizado para los tiempos donde las aguas estaban arriba. Os corvos foram usados no tempo que as águas estavam para cima. Pero esta paloma es un símbolo de que las aguas han descendido. Mas essa pomba é o símbolo de que as águas baixaram. Usted todavía no escuchó lo que acabo de decirle. Talvez você não tenha escutado o que eu acabei de dizer. Vine a profetizarle Eu vim profetizar que el ruido de la tórtola se está escuchando. La paloma está cantando. a
O som da pomba está sendo ouvido. y la primavera está llegando E sobre a Brasil. primavera está chegando sobre o Brasil. Las aguas han descendido de nivel. As águas já desceram seus níveis. Ya no es tiempo de estar atrapados en el Já arca. não é tempo mais de ficar trancado na arca. Ya no es tiempo de estar calculando cómo lidiar dentro del arca. Já não é mais tempo de ficar calculando como vamos fazer dentro da arca. Es tiempo de levantar altares fuera del arca. É tempo de levantar altares fora da arca. Es tiempo de descender fuera del arca. É tempo de crescer fora da arca. El arca fue útil para una temporada. A arca foi útil para uma temporada. Sirvió para una estación específica. Serviu para uma estação específica. Pero esa arca ya no es necesaria. Mas agora essa arca já não é mais necessária. Llegó el tiempo de descender, aleluya, y florecer en la tierra. Chegou o tempo de descender e florescer na terra. Llegó el tiempo de multiplicarnos. Chegou o tempo de uma grande multiplicação. Llegó el tiempo de sembrar la tierra. Chegou o tempo de semear na terra. Bienaventurado aquel Bem-aventurado aquele que sembró durante la que crisis, semeou durante a crise. porque serán los primeros en Porque cosechar. serão os primeiros a ter a colheita. Recibirán las primicias. Então vão receber a primícia da colheita. Aquellos que no sabían cuánto duraríamos, Aqueles que nem sabiam o quanto iríamos durar. pero creyeron que un día terminaría. Mas creram, um dia vai terminar. Esos serán los recompensados. Esses serão recompensados. Esos serán los primeros Esses serão os primeiros que recibirán el botín de la batalla. e receberão despojo da batalha. ¿Habrá alguien que diga amén a eso? Será que tem alguém aqui para dizer amém a isso? Vamos, aplauda fuerte. Aplauda bem forte a Jesus. Quiero que entienda algo. Quero que você compreenda algo. Sé a quién le estoy hablando. Eu sei o que estou te falando. La gran mayoría aquí son personas que entienden del ministerio. A grande maioria aqui são pessoas que entendem sobre o ministério. Algunos tienen décadas sirviendo a Dios. Alguns estão aí há décadas servindo a Deus. Una de las mayores recompensas de una crisis Uma das maiores recompensas de uma crise para aquellos que han puesto todo en el asador para aqueles que estão colocando tudo y que están sacrificando todo lo que tienen e aqueles que estão sacrificando tudo aquilo que têm. es ver una casa encendida en el fuego de Dios. É ver uma casa acesa pelo fogo de Deus. Es ver la protección alrededor de su É descendencia. você ver a proteção de Deus ao redor da sua descendência. Es ver a Dios prosperarlos en todos sus É asuntos. você ver Deus prosperar você em todas as áreas. Alguien dice amén a eso. Alguém pode dizer amém? Déjame decirte algo. Deixa eu te falar algo. Durante 2 años, Durante esses 2 anos, Dios envió cuervos. Deus enviou corvos. No tenían alas ni plumas, Não tinha asa nem penas. pero eran hermanos de diferentes naciones. Mas eles eram irmãos de diferentes nações. Algunos conocidos, otros desconocidos. Alguns conhecidos, outros desconhecidos. Profeta, enviamos una ofrenda. Eles diziam, profeta, estamos te enviando uma oferta. Profeta, tenemos una semilla para usted. Profeta, nós estamos enviando uma semente para você. Yo llegué a un momento donde ya no me preocupaba. Então eu cheguei num momento onde eu já não tinha mais a preocupação. No revisaba mi cuenta bancaria. Eu já não ficava mais procurando saber como estava a minha conta bancária. Yo sabía que el dinero iba a estar ahí. Eu sabia, o dinheiro vai chegar aí. Sabía que la leche y los pañales de mis hijos iban a estar Eu ahí. sabia que o leite e as fraldas dos meus filhos estariam aí. Sabía que la cuota para pagar el préstamo de mi casa estaría ahí. Eu sabia, a prestação da minha casa vai estar aí. Le puedo decir que durante la pandemia, Eu posso te falar que durante a pandemia, con mi esposa terminamos de pagar completamente nuestra casa nós, donde hoy vivimos. eu e a minha esposa terminamos de pagar completamente a nossa casa. No sé cuál es tu historia, Eu não sei qual é a sua história, pero a mí el COVID no me quitó nada. mas a mim o Covid não me tirou Y lo nada. que me pudo haber quitado Eu pude quitar. fue como un altar para el Dios vivo. O que eu pude fazer foi levantar um altar ao Deus vivo. ¿Alguien me está escuchando? Alguém me está ouvindo? Cualquier cosa que me pudo haber quitado el COVID-19, Qualquer coisa que o Covid-19 pudesse me tirar, la convertí en una ofrenda para Dios. então eu converti isso em uma oferta para Deus. Todos los problemas que me pudo traer el COVID-19, Todo o problema que o Covid-19 me trouxe, los convertí en un sacrificio para el Dios eu Altísimo. converti isso em um sacrifício ao Deus Altíssimo. Hay gente en este lugar que necesita empezar a ver con una perspectiva nueva lo que acabamos de vivir.
Há pessoas aqui que precisam ver numa perspectiva nova o que acabamos de viver. Tienes que determinarte a entender que lo que vivimos fue un lugar de sacrificio. Nós temos que determinar e entender que o que vivemos foi um lugar de sacrifício. Algunos perdimos trabajo, algunos perdimos empresa. Alguns perderam trabalho, outros perderam empresa. Algunos perdieron a un esposo, algunos perdieron a un ser querido. Alguns perderam o esposo, um ente querido. Y tú puedes todavía hoy estar extrañando todas esas cosas. E você de repente pode estranhar tudo isso. Pero Dios te está diciendo, llegó la hora de descender del arca. Mas Deus está te falando, chegou a hora de você descer da arca. Tienes que descender del arca. Você precisa descer da Porque arca. las aguas se han acabado, han terminado. Porque as águas se baixaram. Y Dios va a hacer cosas nuevas. E Deus vai fazer coisas Dios va a novas. hacer reverdecer la tierra. Deus vai fazer reverdecer Dios a va a terra. traer la lluvia temprana y la lluvia Deus vai tardía. trazer a chuva temporã e a serodia. Dios traerá 2 y 3 cosechas al año. Deus vai trazer 2 ou 3 colheitas no ano. ¿Alguien dice amén a eso? Alguém pode dar amém a isso? Dele un aplauso a Dios. Alguém aplauda a Deus. Cuando estaba terminando el 2021, Quando estava terminando 2021, yo ya me había acomodado en mi sillón de la oficina. eu já estava acomodado aí na minha oficina. Había dejado de viajar. Eu já tinha parado com as minhas viagens. Ya no estaba pensando en viajar a Colombia, Argentina o a Brasil. Eu já não estava pensando em viajar a Colômbia, Argentina ou Brasil. No tenía que soportar a todos esos policías que te atienden en los aeropuertos. Eu já não aguentava mais suportar, não tinha que suportar a polícia nos aeroportos. Que te tratan de cualquier manera y te quieren revisar hasta los calzoncillos. Que te tratam de qualquer maneira e querem revistar até as suas cuecas. Yo ya estaba cansado Eu já estava cansado. y no me había dado cuenta. Eu não tinha me dado conta. Estos 2 años de pandemia, Esses 2 anos de pandemia, me senté en mi oficina. eu me assentei aí na minha oficina. Hice escuelas proféticas virtuales. E eu fiz escolas proféticas pela internet. Le profeticé a personas de 3 continentes. E eu estava aí então profetizando a pessoas de 3 continentes. Personas de todo el mundo de habla hispana fueron alcanzadas. Pessoas de todo mundo de língua hispana foram alcançadas. Cientos y miles fueron bendecidos. Centenas e milhares foram abençoados. Pero cuando estaba terminando el 2021, Mas quando estava terminando 2021, Dios me llevó a hacer un evento dirigido a mujeres. Deus me levou a fazer um evento dirigido às mulheres. Era un evento virtual. Era um evento virtual. Y todos los problemas imaginados tocaron la puerta. E todos os problemas que você possa imaginar bateram na porta. El primer día mi esposa estaba predicando. No primeiro dia, minha esposa estava pregando. Y cuando ella estaba predicando, tuvimos problemas con el internet. Habíamos contratado el mejor internet posible. E quando ela começou a pregar no primeiro dia, tivemos um problema com a nossa internet. Y entonces yo pensé que el diablo no quería que mi esposa hablara. Então eu pensei, o diabo não quer que a minha esposa pregue. El día siguiente, No dia seguinte, una líder estaba predicando en la noche. uma outra líder estava pregando na noite. Y cuando llegó la hora de ministrar, se dañaron 2 computadoras al Então, na mismo hora de tiempo. ministrar, quebrou 2 computadores ao mesmo tempo. Yo dije, el diablo no quiere que esta líder predique. Então eu disse, o diabo não quer que essa líder pregue. Al día siguiente, No dia seguinte, en 3 días, 3 dias, nos pasa todo esto. Y al tercer día, no terceiro dia, el teléfono del ministerio, o telefone do ministério, con el cual tenemos contacto con toda la gente que está en el seminario. aquele que temos o contato com todo mundo que estava inscrito no seminário. Dentro del teléfono están todos los números para enviar los links de las transmisiones. Aí tinha dentro do telefone os links para enviar de transmissão. Y el teléfono aparece muerto. E o telefone estava aí detonado, morto. Lo traté de resucitar con una persona que sabía de tecnología. Então eu chamei uma pessoa que sabia de tecnologia para ressuscitar o telefone. Me dijo, no se puede hacer nada con este teléfono, está perdido por completo. Então ele me disse, não dá para fazer nada com esse telefone, está perdido. En ese momento me di cuenta que el problema no era ni con mi esposa ni con la líder. Então eu cheguei à conclusão, o problema não é com a minha esposa e nem com a líder. El problema era yo, aleluya. O problema era eu, Y escuché aleluia. la voz de Dios que me dijo, Eu escutei então a voz de Deus e ele me disse, te voy a cerrar el arroyo de Querit. Te voy a cerrar el arroyo de Querit. eu vou te fechar
no ribeiro de Querite. Ese arroyo de Querit Esse ribeiro do Querite era donde Elías estaba cómodo y quieto, mientras que todo el mundo estaba en un desierto. era aquela passagem onde Elias estava acomodado enquanto todos estavam no deserto. Casi lloro cuando me dijo eso el Señor. Eu quase chorei quando me disse isso o Yo Senhor. ya estaba cómodo en mi oficina. Eu já estava aí acomodado na minha oficina. Yo quería que la pandemia durara varios años. Eu estava acomodado no meu escritório, então eu queria que a pandemia durasse vários anos. Yo estaba feliz y bendecido. Eu já estava feliz e abençoado. Y Dios me dice, Então Deus disse: te voy a cerrar el arroyo de Querit. eu vou secar o seu ribeiro em Serite. Despídete de todo esto que hiciste durante 2 años. Então você se despede de todo esse equipamento que você usou durante 2 anos. No significa que no sigo haciendo seminarios Não virtuales. significa que eu não faço mais seminário virtual. Lo voy a seguir haciendo Eu vou continuar fazendo durante algún tiempo. durante algum tempo. Mientras que algunos cabezones Ainda que alguns cabeções entienden que la iglesia, aleluya, tiene que ser presencial, aleluya. ainda entendem que a igreja tem que ser só presencial, aleluia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quantos podem dar glória a Deus? Y entonces, E então, en medio de todo esto, no meio de tudo isso, Dios me dice, Deus me falou: voy a cerrarte el arroyo de eu, Querit. eu vou fechar essa sua área de conforto. Y yo le digo, Señor, ¿y entonces qué va a pasar? Então eu disse: Senhor, o que vai acontecer? Bueno, revisa qué fue lo que pasó. Eu vou então revisar o que foi que aconteceu. Y lo que muestra la palabra es que Elías fue llevado a una ciudad llamada Sarepta. O que mostra a palavra é que no caso de Elias, ele foi levado então para uma cidade Serepta. Dios me dijo, te voy a llevar Deus me falou: eu vou te levar a buscar a esa generación a buscar essa geração que ha estado resistiendo a las puertas de la ciudad. que estão resistindo às portas da cidade. No los que están sobreviviendo, Não aqueles que estão sobrevivendo, sino los que están resistiendo. mas aqueles que estão resistindo. E igual como aquella mujer de Sarepta, E igual aquela mulher de Sarepta, no había doblado sus rodillas delante del sistema. ela não tinha dobrado os seus joelhos diante do sistema. Ella no estaba adorando a los dioses cananeos. Ela não estava aí em adoração aos deuses cananeus. Ella estaba esperando una impartición profética. Ela estava esperando uma ministração, uma impartição profética. Ella estaba esperando una palabra que viniera del Ela cielo. estava esperando sim uma palavra que viesse do céu. Y vas a recorrer tu país. E você vai correr no seu país. Y vas a buscar a esas mujeres de Sarepta por toda tu Você nación. vai encontrar em todas as suas nações mulheres como essa de Vas Serepta. a pagar gimnasio, sonido y muchos lugares. Você vai preparar ginásio, som e muitos lugares. Vas a invitar a multitudes de pastoras a poder comer con ellas. Você vai chamar a multidão de pastoras para poder ter um tempo de comer com essas mulheres. Y yo dije, Señor, eso es maravilloso. E eu disse: Senhor, isso vai ser maravilhoso. Pero ¿quién va a pagar la cuenta? Quem vai pagar essa conta? ¿Quién va a hacer todo eso Quem vai pagar tudo isso? con su dinero? E Deus falou: com o seu dinheiro. Y yo estaba esperando que Dios me trajera una luz sobre un empresario. E eu estava esperando, Deus vai me dar uma luz sobre algum empresário. Que Dios me enviara a un millonario acaudalado. Que Deus ia me enviar um milionário. Y escuché la voz de Dios que me dijo, tú vas a pagar la cuenta. E eu escutei a voz de Deus me falar: é você que vai pagar essa conta. Yo saqué mis bolsas Eu então peguei os meus bolsos. y yo le dije, Señor, estoy desempleado hace 2 años. E eu disse: Deus, eu estou desempregado faz alguns anos. No puedo pagar esto. Eu não posso pagar isso. Tú me has sostenido en el O desierto, Senhor tem me sustentado no deserto. pero las cosas no son como antes. Mas as coisas não são mais como antes. Y sentí el silencio de Dios. E aí então eu senti um silêncio de Deus. Fue como si Dios se hubiera molestado con mi Foi respuesta. como se Deus tivesse ficado aborrecido com a minha resposta. Me sentí exhortado, regañado por Dios Eu- con su silencio. Eu me senti repreendido por Deus através do seu silêncio. Cerré mis ojos Então fechei meus olhos. y empecé a buscar en mi espíritu. Comecei a buscar em espírito. Empecé a tratar de revisarme de pies a cabeza. Eu comecei a fazer uma revisão na minha vida, da cabeça aos pés. Me di cuenta que me había ocurrido algo muy extraño. E eu me dei conta, algo aconteceu de muito estranho. El depósito de fe que había en mi O espíritu depósito de fé que
que estava no meu espírito, había crecido muchísimo más de lo que yo imaginaba. ele havia crescido mais do que eu imaginava. Mi capacidad para creer en el poder de Dios era mucho mayor que la que tenía antes de la pandemia. A minha capacidade de crer em Deus era muito maior do que a que eu tinha antes da pandemia. Mi fe había aumentado de manera A dramática. minha fé havia crescido de maneira dramática. ¿Alguien está escuchando esta palabra? Alguém está escutando essa palavra? Y de repente algo salió de mi boca. E de repente algo saiu da minha boca. Si tú me sostuviste, me sosteniste Se o Senhor me sustentou durante 2 años, durante 2 anos, completamente desempleado. completamente desempregado, Si le diste de comer a mis se o hijos, Senhor deu de comer aos meus filhos, si me mantuviste fuerte en mi se o matrimonio, Senhor me manteve forte no casamento, si no apagaste mi llamado o profético Senhor não apagou meu chamado profético en el peor desierto de mi no generación, pior deserto da minha geração. y ahora tú me desafías para creer que voy a tomar mi nación, Agora o Senhor me desafia a crer que eu vou tomar a minha nação. yo creo que tú lo vas a hacer. Então eu creio que o Senhor vai Yo fazer. creo que tú vas a Eu proveer. creio que o Senhor vai prover. Yo creo que tú vas a manifestar tu Eu poder. creio que o Senhor vai manifestar seu poder. Yo creo que tú vas a traer la gente correcta. Eu creio, o Senhor vai atrair pessoas corretas. Y entonces empecé a prepararme. Então comecei a me preparar. Pero cuando me estaba preparando, E quando eu estava me preparando, Dios me dijo, ¿cuándo va a comenzar? Deus me falou: "E aí, quando Dios você vai me dijo começar?" en el 2022. Deus me falou 2022. Y yo me concentré en la palabra de Dios. E eu estava concentrado na palavra de Yo Deus. estaba emocionado porque en el 2022 esto iba a ocurrir. Porque eu estava emocionado porque em 2022 isso ia acontecer. Le puse fecha al inicio de este proyecto. Então eu coloquei uma data para o início desse projeto. Arrancábamos el 5 de febrero. Nós íamos começar no 5 de fevereiro. Hablé con la alcaldesa de una ciudad en el Caribe, en mi país. Eu falei com um prefeito de uma cidade no meu país. Ella me dijo, te voy a dar el lugar más grande de la ciudad completamente gratis. Então ela disse: "Eu vou te dar o maior lugar da nossa cidade completamente grátis." Hablé con una pastora para llevar a todas las pastoras de la ciudad a comer a su iglesia. Eu falei com uma pastora: "Você pode reunir todas as pastoras da cidade para comer na tua igreja." Ella me dijo, yo te voy a pagar la comida de Ela todas. disse: "Pode deixar, vamos receber e vou pagar comida para todo mundo." Y no crea que las pastoras estaban ayunando. E você não deve crer que as pastoras aí estavam de jejum. El Señor hizo su obra. El Señor hizo su obra. O Senhor iniciou sua obra. Apareció una empresaria Então apareceu uma empresária. que dijo, yo le voy a pagar el hotel. Ela disse: "Eu vou pagar o hotel." El evento estaba organizado. E agora o evento está organizado. Pero a este tipo que usted ve aquí, Mas essa pessoa que você está vendo aqui, se le olvidó algo importantísimo. ela se esqueceu de algo importante. Su hija iba a nacer en el mes de enero, a última hora del mes de enero. A sua filhinha iria nascer na última semana e na última hora do mês de janeiro. Yo había perdido completamente de perspectiva la fecha de su nacimiento. Eu me esqueci totalmente da data do nascimento. Me había concentrado en la visión que Dios me había dado. Eu estava tão concentrado na visão que Deus me deu. Me había concentrado en la palabra que me estaba direccionando. Eu estava concentrado na palavra que Ele estava me Mi direcionando. esposa, este fue su tercer bebé. E a minha esposa, esse era o nosso terceiro Y bebê. durante el segundo bebé, en el parto, el niño era muy grande. E no segundo parto, o bebê era muito grande. Y para que ella se pudiera recuperar, pasaron muchos meses. Para que después ela del parto. pudesse se recuperar, ela ficou muitos meses. Mi esposa estaba preocupada porque quizás el tercer bebé iba a traer el mismo proceso de Então ela recuperación. estava preocupada porque, quem sabe, o terceiro bebê vai trazer o mesmo processo de recuperação. Y como usted se imaginará, los bebés de este padre, aleluya, no son chiquitos. Então você pode imaginar que os bebês desse pai não é pequeno. Yo había perdido por completo la fecha en la que nacería. Eu havia perdido completamente a data do nascimento do terceiro bebê. El doctor dijo que ella nacía el 19 o el 20 de enero. O doutor avisou: vai nascer no dia 19 ou 20 de 19 o fevereiro. 20, no, de enero, Janeiro. de janeiro. 19 ou 20 de janeiro. Y el 5 de febrero yo arrancaría esta carrera viajando lejos en mi país. E no dia 5 de fevereiro eu faria viagens muito longe no meu país. Y lo más difícil de esta historia O mais difícil dessa história es que Dios me dijo, te vas a llevar a tu esposa y a todos tus hijos. é que Deus me disse: você vai levar sua esposa e também todos os seus filhos. Cuando yo saco cálculos,
Quando eu comecei a fazer os cálculos, 15 días después de que mi hija iba a nacer, 15 dias depois que o meu filho ia nascer, yo estaba pensando en subir a mi esposa a un viaje larguísimo en automóvil, eu estava pensando como vai ser essa viagem longe em automóvel com a minha esposa. a una bebé recién nacida viajando a otro lugar con un clima totalmente diferente a Com mi um casa. bebê recém-nascido viajando para um lugar onde o clima é totalmente diferente do da minha casa. ¿Cuántos están escuchando esta historia? Quantos estão ouvindo essa história? Y todo esto, mis amados, se lo estoy contando porque es muy importante este mensaje. Tudo isso eu estou te falando porque é muito importante essa mensagem. En esta nueva etapa que empieza para la iglesia, Nessa nova etapa que se inicia para a igreja, necesitamos ministros necessitamos ministros y e pastores pastores con una visión clara de lo que Dios va a com hacer. uma visão clara daquilo que Deus vai fazer. El diablo ha logrado entenebrecer tu mirada. O diabo tem tentado escurecer sua visão. El diablo te ha puesto a dudar de lo que va a ocurrir en el porvenir. No sabemos si tenemos duda, O diabo tem tentado por dúvida no seu coração sobre o que Deus vai fazer. pero necesitamos tener una visión clara de lo que Dios va a hacer. Mas precisamos ter uma visão clara daquilo que Deus vai fazer. Escúcheme, Escuta, en el libro de Job, no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 en adelante, versículo 4 em diante, dice la palabra diz a palavra que los hijos de Job tenían fiestas, banquetes. que os filhos de Jó faziam festas e banquetes. Y Job llegaba y le presentaba todos los días ofrendas a nombre de ellos. E Jó chegava e oferecia sacrifícios e ofertas em nome dos seus filhos. Los traía para santificarlos delante de Dios Então ele permanentemente. trazia para santificá-los diante de Deus permanentemente. Diga conmigo sacrificios. Diga comigo sacrifício. Diga conmigo sacrificios. Diga comigo sacrifício. Ahora diga conmigo sacrificios. Job presentaba sacrificios todos los días por su casa. Jó apresentava sacrifício todos os dias pela sua casa. Satanás vino delante de Dios Satanás chegou diante de Deus para cuestionar a Job. para questionar a vida de Jó. Y el mismo diablo daba testimonio E o mesmo diabo era quem dava testemunho que la consecuencia que a consequência de los sacrificios de Job do sacrifício de Jó era un vallado alrededor de toda su casa. era um machado rodando em volta da sua casa. Por causa de los sacrificios de Job, Satanás no podía tocar su Por finanza. causa do sacrifício que Jó fazia, Satanás não podia tocar suas finanças. Job tenía clara cuál era la visión y el propósito para su familia. Jó teria claro qual era a visão e o propósito para sua família. Y ese propósito trajo sacrificio. Então esse propósito trazia sacrifício. Y ese sacrificio trajo alineamiento en toda su casa. E esse sacrifício trazia um cerco em toda a sua casa, alinhamento Alrededor de nuestra iglesia ao redor da nossa igreja. hay muchos líderes que se han desalineado. Existem muitos líderes que já se desalinharam. Los que más tenían tiempo con nosotros son los más asustados por el Aqueles que COVID-19. mais perto de nós estávamos são aqueles que estão mais assustados com o Los más Covid-19. fieles con diezmos y ofrendas son los que dejaron de venir a la iglesia. Aqueles que eram mais fiéis nos dízimos e ofertas foram os que abandonaram a Y igreja. muchos ministros no saben cómo van a enfrentar esta nueva E temporada. muitos ministros ainda não sabem como vão enfrentar essa nova Yo temporada. profetizo en el nombre de Jehová Mas eu profetizo no nome do Senhor. que sobre ti va a venir visión de lo que Dios va a hacer. Sobre ti vai vir o sustento do que Deus quer fazer. Va a venir claridad en tus ojos Vai de lo vir- que Dios va a Vai hacer. vir claridade daquilo que Deus vai fazer. El mundo espiritual va a ser abierto para O ti mundo espiritual vai se abrir para você. y vas a hacer los sacrificios correctos. E você vai então fazer sacrifícios corretos. Vas a invertirte en el lugar correcto. Você vai investir no lugar correto. Vas a correr con la visión Você correcta. vai correr com a visão correta. Y todos los que están a tu E alrededor, todos aqueles que estão à sua volta, que están entretenidos en que fiestas, estavam entretidos em que festas, están distraídos en sus que cosas, estão distraídos nas suas coisas, van a ser alineados al propósito de eles vão Dios. ser também alinhados ao propósito de Deus. Van a ser alineados al propósito de Eles vão Dios. ser alinhados ao propósito de Deus. Te lo repito por tercera E eu vez. repito 3 vezes. Van a ser alineados al Eles propósito de serão Dios. alinhados ao propósito de Deus.
Mi esposa es una mujer tremenda. A minha esposa é uma mulher tremenda. Ella es una mujer capaz de esconder sus emociones de una manera increíble. Ela é capaz de esconder suas emoções de uma maneira incrível. Si ella está enojada, Se ela está brava, usted nunca se dará cuenta, você nunca vai saber, pero yo sí. mas eu sei. Si ella está con temor o con miedo, Se ela tiver medo, temor, nadie se dará cuenta, ninguém vai descobrir, pero yo sí lo voy a saber. mas eu sei. En este 2021, Nesses 2021, cuando yo tomo esta decisión quando eu tomei essa decisão y cuando yo le digo mis planes e quando eu falei para ela sobre os meus planos y cuando yo le digo cuándo comienza, e quando eu falei para ela quando ia começar, ella me miraba y seguramente pensaba, este está totalmente loco. ela olhava para mim e dizia: "Esse está totalmente louco." Ella sabía que había tenido una convalecencia de muchos meses en el parto anterior. Ela sabia que teve uma dificuldade em se recuperar do parto anterior. Y ella luego me dijo, jamás yo iba a estar lista en 15 días para acompañar a este loco. E ela dizia: "Jamais eu vou estar pronta em 15 dias para acompanhar esse louco. Yo no voy a dejar que mi hija haga ese viaje con 15 días de nacida. Eu não vou permitir que a minha filha faça essa viagem com 15 dias de nascida." Hoy cuando yo pienso en esto, Hoje, quando eu penso nisso, yo digo, realmente estaba mal de la cabeza. eu digo, realmente eu estava meio mal da minha cabeça. Pero cuando Dios te da una palabra, Mas quando Deus te dá uma palavra, cuando Dios te da una visión, quando Deus te dá uma visão, lo que tú no puedes hacer con tu mano humana, aquilo que você não pode fazer com a sua mão lo que humana, tú no puedes controlar con tu mano natural, ainda que você não possa controlar com a sua mão natural, Dios toma control de todas las Deus cosas. então toma o controle de todas as coisas. Yo no sé si usted alguna vez escuchó la palabra Eu não sei se você já alguma vez ouviu uma palavra en el libro de Éxodo, no livro de Êxodo, cuando Faraón quería matar a los niños. quando o faraó queria matar as crianças. Las parteras dijeron, As parteiras disseram: las hebreas son más fuertes que las as egipcias. hebreias são mais fortes do que as egípcias. Ellas dan a luz solas. Elas dão a luz sozinhas. Ellas no tienen problemas para alumbrar. Elas não têm problema para dar a luz. Sin darme cuenta, Sem que eu me desse conta. sin tener conciencia, Sem eu ter consciência. como sacerdote de mi casa, Como sacerdote da minha casa. desaté esa palabra sobre mi Eu esposa. soltei essa palavra sobre a minha esposa. Desaté esa palabra sobre esa bebé Eu que venía en soltei essa camino. palavra sobre essa bebê que estava chegando. Mi esposa no tuvo ninguna consecuencia del parto. A minha esposa não teve nenhuma consequência do parto. No tuvieron que coserla como en los dos partos Não anteriores. tiveram que costurar como fizeram nos 2 partos anteriores. En 2 días mi esposa ya estaba totalmente recuperada Em y de 2 pie. dias, minha esposa estava totalmente recuperada. Mi hija fue totalmente sana. E a minha filha totalmente curada. Yo no sé cuántos están escuchando. Eu não sei quantos estão me ouvindo. Hay familias que tienen miedo Há famílias que ainda têm medo por lo que viene, por aquilo que está vindo, por el desempleo, pelo desemprego, por la economía. pela economia. Yo te digo en el nombre de Eu Jesús, te falo no nome de Jesus. yo ya saqué el miedo de mi Eu já casa, tirei o medo da minha casa. saqué el miedo de mi Eu ministerio já tirei o medo do meu y me ministério. estoy preparando para hacer lo que otros no están E eu haciendo. estou preparando para fazer aquilo que outros não estão fazendo. Un pastor en mi país Pastor aí no meu país, acaba de terminar su iglesia y es totalmente nueva. ele acaba de terminar sua igreja totalmente nova. 1.300 personas. 1.300 pessoas. Yo llegué a tocar la puerta y le dije, quiero hacer un evento en su iglesia. Então eu bati na porta dele e disse: eu quero fazer um evento aqui na tua Él igreja. me dijo, yo nunca le he prestado esta iglesia a nadie. Ele me disse: eu nunca emprestei esse espaço para ninguém. Solamente yo he predicado en este altar. Só eu prego nesse altar. Pero voy a prestarle la iglesia. Mas eu vou emprestar a minha igreja. Porque nadie más está haciendo nada. Porque mais ninguém está fazendo nada. Escúcheme. Me escuta. Nadie más está haciendo nada. Ninguém mais está fazendo nada. Mientras que hay otros asustados. Enquanto tem pessoas assustadas. Mientras que hay todavía algunos con miedo. Ainda que tenha pessoas com medo. Dios convoca a esta casa apostólica Deus convoca essa casa a apostólica moverse de todo el Brasil para se mover em todo o Brasil. para vivir una inmersión de Dios, Para trazer uma imersão de Deus. para traer una visitación del Espíritu Para Santo. trazer de novo uma visitação do Espírito
Espírito Te lo Santo. repito. Eu repito, Mientras que otros no están haciendo nada, enquanto outros não estão fazendo nada, tú estás siendo desafiado a salir de tu você está comodidad, sendo desafiado a sair da sua zona de a conforto, ponerte de pie y empezar a a se marchar. colocar de pé e começar a marchar. No sé si entiendes lo que Dios está haciendo Eu não contigo, sei se você entende o que Deus está fazendo contigo, pero Dios está haciendo un acto profético con este evento. mas Deus está fazendo ato profético com esse evento. Dios está diciendo, Deus está dizendo, el invierno terminó sobre o Brasil inverno acabou sobre o Brasil y ha comenzado la e primavera. já iniciou a primavera. Salgan de su cueva, Sai da sua cova, salgan de su cueva. saia da sua cova. Ha llegado la primavera. Chegou a primavera. Sacuda al que está a su lado. Sacode quem está do seu lado. Dígale, cámbiate la ropa. Diga, muda a tua roupa. Llegó la primavera. Chegou a primavera. Sacuda al otro que está a su lado y dígale, Sacode a pessoa do outro lado e diga, cambia esa cara. muda essa tua cara. Ya terminó el invierno. Já acabou o inverno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quantos podem dizer amém a isso? Dele un fuerte aplauso a Dios. Aplauda bem forte a Jesus. Esto que te estoy ministrando Isso que eu estou ministrando a você. no te puede tomar 15 días. Você não vai pegar em 15 dias. No te puede pasar en 2 meses. Não pode acontecer daqui 2 meses. El próximo domingo en tu iglesia No próximo domingo, na tua igreja, vas a tomar tu micrófono você vai pegar seu microfone y vas a hablar de lo que Dios va a hacer en los próximos e meses. você vai falar aquilo que Deus vai fazer nos próximos meses. Vas a soltar diseños Você apostólicos vai sobre tu soltar casa. desenhos apostólicos sobre a tua casa. Vas a tener los planos de la construcción. Você vai ter planos de construção na tua Vas mão. a desafiar a la iglesia para comprar una nueva propiedad. Você vai desafiar a tua igreja para comprar uma nova propriedade. Vas a presentar un proyecto de evangelismo Você a toda vai- la comunidad. Você vai apresentar um projeto de evangelismo a toda a cidade. Esto no te puede tomar un mes. Isso não pode demorar mais de um mês. Esto no te puede tomar todo el Isso 2022. você não pode esperar acabar o ano. En la medida en la que sueltes la visión, Enquanto você começar a soltar a visão, yo te profetizo, eu profetizo yo te anuncio e eu anuncio que los recursos vendrán, que o recurso vai vir. la gente vendrá, As pessoas vão vir. Dios abrirá las Deus puertas, vai abrir as portas. los políticos darán los Os permisos, políticos vão dar permissão. los recursos, aleluya, lloverán del cielo, E os recursos vão vir do céu. los negocios serán firmados, Os negócios serão firmados. pero tienes que soltar la Mas visión, você precisa soltar a visão. tienes que hablar la palabra. Precisa soltar a palavra. Habrá alguien que pueda aplaudir con Será fuerza. que tem alguém aqui que pode aplaudir com força? No quiero hacer sentir incómodo a nadie, Eu não quero me fazer que alguém se sinta incomodado. pero cuando usted funciona como profeta, Mas quando você funciona como profeta, usted aprende a caerle mal a la gente y que no le importa. Que usted aprende a caerle mal a las personas, pero que quando no le você importa. se move como profeta, você aprende a ser uma pessoa ruim para as pessoas que não entendem. Hay algo que se ha movido a nivel humano que tiene una repercusión espiritual. Tem algumas coisas que estão se movendo de uma forma humana com uma repercussão espiritual. Como padre de niños pequeños, Como pai que sou de crianças pequenas, yo estoy muy preocupado eu estou muito preocupado porque ellos están aprendiendo a hablar. porque eles estão aprendendo a falar. Y los niños aprenden a hablar a través de la imitación. E os filhos aprendem a falar através da imitação. Quiero que me entienda, no en la carne, sino en el espíritu. Eu quero que você entenda, não é a carne e o espírito. No quiero molestar ni incomodar a Eu não nadie. quero incomodar ninguém. No quiero que vuelva a ver a ninguna persona a su alrededor. Eu não quero nem que você olhe para nenhuma pessoa do seu lado. Pero esta situación que se está viviendo Mas essa situação que está acontecendo con los niños más pequeños, com as crianças menores, según los estudiosos del tema,
Segundo os estudiosos desse tema, los niños van a tener un retraso de 2 y hasta 3 años de maduración en su forma de hablar. as crianças vão ter um atraso de 2 anos na sua forma de falar. Porque no pueden ver a su profesor mover la boca cuando pronuncia las Porque eles não palabras. estão conseguindo ver os professores quando estão falando a palavra. Porque no pueden ver a sus padres cuando hablan y están usando una mascarilla. Porque eles não podem ver a boca dos seus pais falarem porque estão usando uma máscara. Esto tiene una repercusión en el mundo espiritual. E isso tem uma repercussão no mundo espiritual. Hay hijos que necesitan conocer el lenguaje profético. Tem filhos que precisam conhecer a linguagem profética. Y ellos no pueden esperar a los 10 años para escucharte. E eles não podem esperar você daqui 10 anos para te ouvir. Yo no voy a hacer esperar a mis hijos lo que dure este asunto para que ellos vean a un padre creerle a Dios. Eu não vou esperar meus filhos até demorar tanto tempo para falar sobre isso. Yo no voy a estar esperando a que las cosas cambien para provocar que en mi casa suceda lo mismo que a mí me ocurrió cuando yo era niño. Eu não vou esperar que as coisas mudem para que a casa receba aquilo que eu precisava quando eu era criança. Yo estoy totalmente convencido que el Dios, aleluya, que está hoy en medio de nosotros, Eu estou convencido que o Deus que está aqui no nosso meio es el mismo Dios de la Biblia, é aleluya. o mesmo Deus da Bíblia. Él lo Aleluia. volverá a hacer una vez más. Ele vai voltar a fazer uma vez mais. Él va a manifestar su poder una vez más. Ele vai manifestar o seu poder uma vez mais. Pero una de las mayores victorias que vamos a tener E uma das maiores vitórias que vamos ter por creerle a Dios por crer em Deus es ver una generación ardiendo en el fuego del Espíritu é Santo. ver uma geração ardendo no fogo do Espírito Santo. Una generación de niños ardiendo en el fuego del Espíritu Uma geração Santo. de crianças ardendo no fogo do Espírito Santo. Hace unos días, Há alguns dias, mi hijo mayor Natán meu filho maior, o Natan, me preguntaba qué es el Espíritu Santo. ele me perguntou o que é o Espírito Santo. Con nuestros cultos sanitarios, Com os nossos cultos aí familiar. no sanitarios, con medidas sanitarias. Com esses cultos com medidas do governo para fechar as coisas. No necesariamente es un ambiente amable para el mover del Espíritu Santo. Isso não é um ambiente amável ou Agradable o ideal, cómodo. agradável para o Espírito Santo. Y entonces mi hijo me preguntaba qué era el Espíritu Santo. Então meu filho me perguntou o que é o Espírito Santo. Y entonces yo le empecé a hablar a un niño de 4 años. Então eu comecei a falar para uma criança de 4 anos. Y entonces le hablé de que el Espíritu Santo es el regalo que vino a causa de la muerte de Cristo. Então eu disse para ele, o Espírito Santo é um presente que veio por causa e através da morte de Cristo. Y le pregunté, ¿sabes quién es Jesús? E eu perguntei para ele, você sabe quem é Jesus? Me dijo, sí, papá, es mi Salvador. E ele disse, sim, pai, ele é o meu Salvador. Y me dijo, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? E aí ele me disse, então, mas o Espírito Santo, o que ele faz? Y entonces yo le dije, el Espíritu Santo llena la vida de aquel que lo desea. Então eu disse, o Espírito Santo enche a vida daquele que o deseja. Y yo lo vi con un rostro emocionado. E eu olhei e vi o seu rosto Y emocionado. le pregunté a mi hijo, ¿quieres que te llene el Espíritu Santo? E eu perguntei para ele, você quer ser cheio com o Espírito Santo? Y él me dijo, papá, parece que eso es algo muy lindo. Ele disse, pai, parece que isso é algo muito lindo. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene. Eu quero ser cheio com o Espírito Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo me llene. Eu quero que o Espírito Santo me encha. Pero eso no solo le va a suceder a mi hijo, le va a suceder a los tuyos. Mas isso não vai acontecer só com o meu filho, Le vai vai acontecer suceder a com o tus seu nietos. filho, com seus netos. ¿Alguien dice amén a eso? Alguém pode dizer amém a isso? Cierre sus ojos, por favor. Fecha seus olhos, por favor. Si alguien puede subir con el piano. Se alguém pode subir aqui para tocar. Sé que el tiempo ha avanzado, Sei que o tempo avançou, pero sé también que el Espíritu Santo se está moviendo. mas eu sei, o Espírito Santo está se movendo. No sé si usted se dio cuenta. Voy a Não sei bajar, se você se deu conta, pero cuando llegué aquí a Brasil, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, vine con una nueva fragancia, con un nuevo perfume. eu vim usando um novo perfume. Se llama carbón encendido, aleluya. Se chama carvão aceso, Porque me pasaron por un incendio.
porque eu passei por incêndio y no pudieron arrasar con mi vida. e não puderam acabar com a minha vida. Lo maravilloso de tener ese perfume Maravilhoso de ter esse perfume es que cuando usted se acerca a las personas, é que quando você se aproxima das pessoas, usted puede reconocer esa fragancia en la vida de otros. você pode reconhecer essa fragrância na vida de outros. Usted puede darse cuenta que hay algunos que vienen saliendo de un incendio, Você pode se dar conta que tem alguns que também estão saindo de um incêndio, que son carbones encendidos, que são carvãos acesos, que no han sido apagados que não foram apagados por la mano de Satanás. pela mão de Satanás. Aleluya, ayúdame a tocar, por favor. Me ajuda com a adoração, por favor. Cierre sus ojos. Fecha seus olhos. El Espíritu Santo está en este lugar. O Espírito Santo está aqui. Hay gente que ha batallado duro y no se ha dado cuenta. Tem pessoas aqui que têm trabalhado duro e não se deu conta ainda. Tienen un umbral del dolor que es muy alto. Nível de dor muito alta. Y aunque han batallado durante mucho tiempo, no se han dado cuenta de lo que se ha lastimado su cuerpo. E ainda que tenha batalhado durante muito tempo, não se deu conta do que tem acontecido no seu corpo. Hay algunos que empiezan a tener algunos problemas físicos a consecuencia del estrés y las preocupaciones. Tem alguns que estão tendo consequências no físico por causa do estresse e das consequências. Y yo podía ver antes de entrar a esta reunión, lo podía ver en mi espíritu. Eu podia ver em espírito antes de começar essa reunião. Era como una lluvia de aceite que estaba sanando músculos y tendones, Era como uma chuva de azeite sarando músculos e tendões. que estaba sanando articulaciones. Está sarando articulações. Personas que han dejado de tener los mismos movimientos que hace 2 años. Pessoas deixaram de ter os mesmos movimentos de há 2 anos atrás. Veía un ministro en particular Eu vi aí um ministro em particular, cuya tensión sobre su cuerpo era tan grande cuja atenção sobre o seu corpo era tão grande que empezó a tener dolores de nervio ciático. começou a ter dor no nervo ciático. Y cuando subía a ministrar era una batalla física de mucho dolor para poder lograr E hacer quando eso. esse ministro subia para ministrar, era uma guerra muito forte de dor. Y podía ver una mano divina ponerse sobre esa espalda adolorida, y era como que algo se desinflamaba. Era como que la mano corría desde la cadera hacia el talón. Eu Aleluya. via uma mão divina que tocava sobre as costas dessa pessoa e trazia alívio. Y venía sanidad sobre su cuerpo. E vinha cura sobre o seu corpo. Manténgase orando a partir de este Por momento, favor, feche seus olhos e mantenha-se orando. porque Dios va a hacer la obra sobre la vida de aquel que crea en esta palabra. Porque Deus vai fazer essa obra na vida daqueles que creem nessa palavra. Veía a un hombre Eu via um homem que había tenido un soporte económico que le había dado confianza para servir a Dios. e esse homem tinha um suporte econômico de alguém que dava para ele a condição de servir a Deus. Pero cuando vino la pandemia, ese soporte económico se debilitó y también sus posibilidades de servir a Dios. Mas quando veio a pandemia, esse suporte foi recolhido e também a sua possibilidade de servir a Deus. Percibo que hasta puede ser un ministro que pensaba dedicarse al ministerio y tomó la decisión de esperar por causa de la pandemia. E eu entendo que esse é um ministro que estava para avançar no ministério, mas devido à pandemia retrocedeu. Y dijo, voy a esperar. E disse, eu vou esperar. Esta noche Dios te dice, Esta noite Deus te fala, tu casa va a ser a edificada sua casa vai ser edificada. en la medida que levantes mi diseño sobre la Na tierra. medida em que você levantar o meu desenho sobre a terra. Yo voy a prosperarte y voy a Eu vou bendecirte. prosperar você e vou te abençoar. Yo voy a hacer la obra contigo. Eu vou fazer a obra com você. La unción de Dios está ahora sobre este lugar, A unção de Deus está aqui agora nesse lugar, tomando decisiones, aleluya. tomando decisões. Aleluia. Dios está tomando decisiones sobre tu vida Deus está tomando decisões sobre a sua vida, para que las encrucijadas donde tú puedes decidir ya no se sigan alargando más. para que essas encruzilhadas onde você precisa decidir coisas já não siga mais. Que ya no se siga postergando lo que tienes que hacer hoy Que você não para fique, dentro de un que você não tiempo. fique demorando para fazer aquilo que você tem que fazer hoje. En español le llamamos procrastinación.
Em espanhol chamamos procrastinação, demora para fazer. Una persona que siempre está retrasando lo que tiene que hacer y que es importante. Aquela pessoa que sempre vai atrasando o que tem que ser feito de importância. La unción de Dios está sobre este lugar. Há uma unção aqui neste lugar. Siento algo fuerte por este sector que estoy aquí en este Está momento. muito forte a presença nesse lado que eu estou aqui agora. Dios está ministrando la vida de personas que están aquí. Deus está ministrando a vida de pessoas que estão aqui. No digo que no lo esté haciendo acá, pero veo algo fuerte por Eu acá. não quero dizer que está só de um lado, mas desse lado há uma unção forte. Es como una nube del Espíritu Santo. É como uma nuvem do Espírito Santo. La unción de Dios está sobre ti, mujer, ahora. A unção de Deus está sobre você, mulher, agora. Veo que hay una situación de batalla física. Eu vejo uma situação de batalha física. No sé si es en ti o en alguien de tu casa. Eu não sei se é sobre você ou alguém da tua casa. Y ha generado un retraso en proyectos y E planes. tem gerado um atraso nos projetos e nos planos. Ha generado una duda de qué es lo que Dios puede hacer con Tem- esta situación. Tem gerado uma dúvida sobre o que Deus pode fazer com essa situação. El Señor dice, avanza ahora. O Senhor te diz, avança agora. Las balsameras están haciendo su ruido. El sonido de las balsameras que escuchó David. O som das amoreiras estão fazendo o som que Davi ouviu. El Señor te dice, levántate ahora y avanza sobre tu O enemigo. Senhor te disse, levanta agora e avança sobre o seu inimigo. No retrases más. Não atrase mais. Avanza. Avança. Mantente con tus oraciones delante de Dios. Continue orando agora diante de Deus. El Espíritu Santo está operando ahora sobre tu vida. O Espírito Santo está aqui operando sobre a sua vida. Dios lo va a hacer contigo. Deus vai fazer com você. Dios lo va a hacer contigo. Deus vai fazer com você. Dios va a usar a aquella gente que tiene fe. Deus vai usar aquelas pessoas que têm fé. Aquellas personas que le creen a su palabra. Aquelas pessoas que creem em sua palavra. Aquellas personas que avanzan para tomar la promesa. Aquelas pessoas que avançam para tomar a promessa. La unción de Dios está sobre muchos hombres, sobre muchos varones. A unção de Deus está sobre muitos homens também. Varón, la unción está sobre ti ahora. Homem de Deus, a unção de Deus está sobre você agora. La mujer que está contigo es tu esposa. Sí, tómate de la mano con él. Dios está trabajando contigo, siervo. Deus está trabalhando com você, meu servo. El Espíritu de Dios está trayendo fortaleza. O Espírito de Deus está trazendo força. Siento que algo se cortó de golpe durante los meses o años atrás. Eu sinto que alguma coisa foi cortada durante anos atrás. Fue como que algo vino de repente y cambió las Foi circunstancias. que, como se algo de repente acontecesse e mudou a sua circunstância. No sé si que fue algo que se cerró o algo que se terminó. Eu não sei se foi algo que foi cortado ou se terminou. Y esa batalla contra lo natural tiene que ser ganada en el nombre de Jesús. E essa batalha no natural precisa ser ganha no nome de Jesus. Dios te va a dar las herramientas para vencer a tu enemigo. Deus vai te dar ferramentas para vencer seus inimigos. Para que ese momento tan duro y tan fuerte que se vino de golpe ya no quede más en tu memoria. Para que esse momento tão duro que você viveu já não fique tão vivo na sua memória. Sino que puedas levantar la bandera, aleluya, del cielo para traer bendición sobre tu casa. Mas você vai se levantar com a bandeira do céu para trazer bênção sobre a sua casa. La unción de Dios es sobre tu A vida. unção de Deus é sobre você. Mantente orando ahí donde estás Continue orando aí onde você está y pidiéndole a Dios que manifieste su e poder. pedindo para Deus manifestar seu poder. Dios va a hacer su obra sobre los varones, sobre las mujeres. Deus vai fazer a sua obra sobre os homens e sobre as mulheres. Él va a glorificarse, aleluya, en donde quiera que lo imaginemos. Ele quer ser glorificado onde quer que você imagine. La unción de Dios está sobre ti, varón. A unção de Deus está sobre você, homem. Te veo con las manos extendidas, Eu vejo você com as suas mãos como estendidas, estabas hace un momento. como você estava agora há pouco. Y tú estabas pidiendo como quien pide maná para poder atravesar el Você estava desierto. pedindo como quem pede o maná para atravessar o deserto. Tú estabas diciendo, Señor, si tú me das, yo voy. Você estava dizendo, Senhor, se o Senhor me der, eu vou. Señor, yo no voy a poner en duda tu poder. Senhor, eu não vou colocar em dúvida o seu poder. Podía percibir un corazón diciendo, Señor, ya no quiero seguir esperando que las cosas cambien, voy a cambiar las cosas. Eu podia ver e perceber um coração que não está esperando Deus fazer alguma coisa, mas que vai
Você vai se mover para fazer alguma coisa. El Señor dice, pon delante de tus ojos la tierra que anhelas. E o Senhor te diz, coloca diante dos teus olhos aquilo que você deseja. ¿Qué es lo que anhelas? Dice el O Señor. que é que você está desejando, Y diz yo o lo Senhor. entregaré en tu mano, aleluya. E eu vou entregar na sua mão, aleluia. Y veo algo particular con la tierra, algo tiene que ver con la tierra. Tem algo particular com a terra. No sé si es un terreno o si es una propiedad, Eu não sei se é um terreno ou uma propriedade. pero el Espíritu Santo dice, Mas o Espírito Santo diz, ponlo delante de los ojos del pueblo. eu coloco diante dos olhos o povo. Colócalo delante de los ojos de Coloco- tu familia. Coloca o desenho do terreno diante do povo e da tua família. Y la gente correrá, aleluya, por ese diseño. E as pessoas vão correr em favor desse desenho. Tú no te preocupes por lo que tienes. Você não se preocupa com o que você tem. El Señor dice, alcanzará. O Senhor te diz, você vai alcançar. El Señor dice, alcanzará. O Senhor te diz, você vai Y alcançar. por tercera vez te repite, alcanzará. E o Senhor te repete 3 vezes, você vai alcançar. La unción está sobre ti. A unção está sobre você. Aleluya. Aleluia. Levante sus manos al cielo. Levante suas mãos ao céu. Dele gracias al Espíritu Santo. Comece a dar graças ao Espírito Santo. Dele gracias al Espíritu de Dios. Vamos, comece a dar graças ao Espírito de Deus. Un mover profético está comenzando. Aleluya. Vem um mover profético que está começando. Es un mover nuevo del Espíritu Santo. É um mover novo do Espírito Santo. Es un mover sobre niños, sobre É jóvenes, um mover sobre crianças, sobre jovens. pero también sobre gente adulta. Aleluya. Mas também sobre gente madura, adulta. Sobre gente que ha caminado mucho tiempo. Sobre pessoas que têm caminhado durante muito tempo. La unción de Dios. A unção de Deus. Aleluya. Aleluia. Não pare de orar, querido. Mantenga su boca llena de la palabra de Dios. Mantenha sua boca liberando palavras de Deus. Varón de Dios, Homem de Deus, hoy toco tu mano. hoje toco a tua mão. Una mano con la cual Uma mão com a qual tú sostienes tu familia. você sustenta a sua família. El Señor dice, O Senhor te diz lo que el diablo quiere robar, aquilo que o diabo quer roubar, lo que el diablo quiere sacar de tus brazos, aquilo que o diabo quer tirar dos seus braços, no le pertenece a él. não pertence a ele. Yo te digo 7 veces, Eu te digo 7 vezes. esfuérzate. Esforça-te. Y a la séptima vez E na 7ª vez, tendrás una respuesta você distinta. vai ter uma resposta clara. Tendrás una respuesta distinta. Você vai ter uma resposta clara. Ya no va a ser lo que el diablo diga, Você já não vai ser mais aquilo que o diabo está falando. va a ser lo que Dios dice, Vai ser aquilo que Deus está va a falando. ser lo que Dios preparó. Aquilo que Deus preparou. Varón de Dios, Homem de Deus. esa unción está sobre ti Essa ahora. unção está sobre você agora. La unción de Dios está sobre ti también. A unção de Deus está sobre você. Veo a una mujer madura Eu vejo uma mulher madura frente a una cocina em frente de uma cozinha. y ella trabaja y trabaja y trabaja, E ela trabalha, trabalha e trabalha. pero ese trabajo no es suficiente. Mas esse trabalho não é suficiente. Sus hijos siguen descalzos, Os seus filhos seguem descalços. sus hijos siguen en carencia. Eles estão em carência. He aquí, Espíritu Mas Santo, aqui diz o Espírito Santo: yo extenderé eu vou estender la fuerza de esas manos, aleluya. a força dessas mãos. Yo extenderé Vou estender la fuerza de esas as manos forças das suas mãos, que vestirán su casa, que vão vestir a sua casa, que traerán el recurso a su que casa, vão trazer recursos à sua y casa. la carencia quedará atrás, E a carência vai ficar para la trás. necesidad quedará atrás. A necessidade vai ficar para trás. Dios se va a glorificar sobre ti, Deus vai glorificar-se através de você. porque no hay un error en tu pasado Porque não tem erros no seu passado que pueda ser más grande que la que misericordia de pode Dios. ser maior do que a misericórdia de Deus. Dios está cubriendo esas criaturas. Deus está cobrindo essa criatura. Não pare de orar. Não pare de orar, pastor, líder que está aqui. Não pare de orar. Padre, bendigo a este hombre. Pai, eu abençoo esse homem. Durante toda la enseñanza,
durante todos os ensinos, he podido percibir el corazón de este hombre como un corazón semejante al de Job, eu pude perceber o coração desse homem semelhante ao coração de Jó, presentando todo el tiempo sacrificios por su casa, apresentando em todo tempo sacrifício pela sua casa, por amor a su descendencia. por amor à sua descendência. Y veo a Dios extendiendo un lazo de amor sobre uno E eu vejo ele estendendo um laço de amor sobre uno de su casa. da sua casa. Y Dios diciendo: E Deus dizendo: la bandera de mi amor a bandeira do meu amor será puesta sobre su vida, será colocada sobre a vida dele. siendo atraído, aleluya, a la casa y a la presencia del E Padre. ele será atraído à casa e à presença do Pai. Varón de Dios, Homem de Deus, tu corazón seu coração dejará de compungirse, vai deixar de se compungir, porque regresará, aleluya, a casa. porque vai regressar a casa. Y Dios hará la obra E completa. Deus vai fazer a obra completa. Dios hará la obra completa. Deus fará a obra completa. Por tercera vez te lo Por repito, terceira vez eu vou te repetir. Dios hará la obra completa. Deus vai fazer uma obra completa. Tu casa se alinea, Sua casa se alinha, tus hijos se alinean, seus filhos se alinham, tu matrimonio se alinea. seu casamento se alinha. Dios empieza a hacerlo. Deus começa a fazer. Dios empieza a hacerlo. Deus começa a fazer. Mientras que tú venías para inmersión, E mesmo antes de você, enquanto você vem em direção à imersão, Dios estaba trabajando en el vientre de tu esposa. Deus estava trabalhando também no ventre da sua esposa. Dios estaba trabajando con tus hijos en la escuela, en la universidad, en el colegio. Deus está trabalhando com seus filhos na universidade, na escola, no colégio. Hay un matrimonio o un padre o una madre que tienen un hijo viviendo en los Estados Unidos. Aqui tem um pai ou uma mãe que tem um filho vivendo nos Estados Unidos. Y es como que una luz se ha empezado a apagar del Evangelio. E parece que lá onde ele está, essa luz está se apagando do Evangelho. Y entonces el corazón ha empezado a clamar a la distancia para que Dios visite a esa persona. Então você tem clamado para que Deus visite essa pessoa à distância. El Señor dice: descansa en mí porque yo visitaré su vida antes de que este año termine. Então o Senhor te diz: descanse, porque eu vou visitar essa vida antes que esse ano termine. Veo entrando a ese hijo como a un lugar donde hay un fuego ardiendo con mucha fuerza. Eu vejo esse filho entrando em um lugar onde tem um fogo ardendo com muita força. No es un lugar de avivamiento, Não é um lugar de avivamento. es un horno de fuego como el que entró Sadrach, Mesach y É Abednego. como uma fornalha de fogo onde entrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Dios dice: yo preservaré su vida, Mas Deus está falando: eu vou preservar a sua yo vida. rescataré su Eu vida, vou resgatar a sua vida. porque saldrá de ese horno sin cadenas y sin ataduras, Ele dice el vai sair Señor. desse forno sem prisão, sem amarrações. La palabra de Dios es sobre esos padres. A palavra de Deus é sobre esses pais. Si usted tiene un hijo viviendo allá en esas condiciones, Se você tem um filho vivendo aí nessas condições, empiece a tomar esa palabra para su vida. comece a receber essa palavra para a sua vida. Dios se va a glorificar. Deus vai se glorificar. Dios va a hacer la obra. Deus vai ser honrado. Dios va a derramar de su espíritu. Deus vai derramar do seu espírito. Aleluya, Aleluia. aleluya, Aleluia. aleluya. Aleluia. Hay alguna mujer, como lo dije algunos años atrás aquí o en otra ciudad, Há alguma mulher, como eu disse da outra vez aqui ou em outra cidade, que tiene temor a quedar embarazada. que tem medo de ficar grávida. Y durante este mensaje la unción de Dios ha venido sobre ti E durante essa palavra tem uma unção de Deus vindo sobre você, para traer conciencia de avivamiento, para trazer consciência de avivamento, para traer conciencia de visitación. para trazer consciência de visitação. Si hay alguna mujer que esté batallando con el deseo de quedar embarazada, Se tem aqui alguma mulher que está lutando com esse desejo de ficar grávida, esta es una noche para ponerte de pie essa é uma noite que você pode ficar de pé y para poner tus preocupaciones en las manos de e Dios. para colocar as suas preocupações na mão de Deus. Si hay alguna mujer que dice: yo he estado batallando con la esterilidad de mi cuerpo o de mi esposo, Se tem aqui alguma mulher que pode dizer: eu estava batalhando com a esterilidade do meu corpo e do meu esposo. si hay alguna mujer que dice: en mi primero o segundo embarazo tuve muchos problemas, Se há alguma mulher aqui que pode dizer: na primeira gravidez, na segunda gravidez, eu tive muitos problemas. no sé si es una buena idea tener otro hijo.
Não sei se é uma boa ideia ter outro filho. Cuando tú escuchaste la historia de mi esposa, algo vino sobre ti. Fue como un fuego que empezó a arder. Quando você estava ouvindo a história da minha esposa, é como se um fogo viesse sobre você. Tú dijiste, Señor, yo necesito esa unción. Você disse, Deus, eu preciso dessa unção. Algo empezó a encenderse dentro de ti. Alguma coisa começou a acender dentro de você. Si esa mujer que está aquí recibe esta palabra, Se essa mulher que está aqui recebe essa palavra, yo no quiero apenarla ni incomodarla, solo quiero que poder extender mi mano sobre ti sabiendo quién es. eu não quero incomodar você, eu só quero pôr a minha mão sobre você e te abençoar. Pero si esa mujer valiente desea ponerse de pie, póngase de pie, por Então, se essa favor, mulher está aqui nessas condições e tem coragem de ficar em pé, então fique de pé, para poder orar por su vida. para que eu possa orar pela sua vida. Extienda sus manos hacia esa mujer valiente. Por favor, estendam a sua mão sobre essa mulher valente. Vamos a declarar en el nombre de Jesús E nós vamos declarar em nome de Jesus que el poder del Espíritu Santo viene sobre que ella. o poder do Espírito Santo vem sobre ela. Que el poder del Espíritu Santo se manifiesta sobre su Que o cuerpo. poder do Espírito Santo se manifesta sobre o seu corpo. Que Dios hará la obra completa. Que Deus fará a obra completa. Como lo hemos dicho en otros momentos, E assim como disse em outros momentos, cuando menos lo esperes, quando você menos esperar, cuando menos lo esperes, quando menos esperar, Dios visitará, aleluya, el lecho de tu matrimonio Deus vai visitar o leito do seu casamento. y la obra consumada y engendrarás un E a hijo. obra será consumada. Y Dios hará a través de tu E cuerpo. Deus vai fazer uma obra tremenda através do seu La corpo. unción de Dios fluyendo a través de ti. A unção de Deus vai fluir através de você. El hombre que está a tu lado es tu esposo. Varón, ponga su mano en la espalda de su esposa. Meu irmão, coloque a sua mão nas costas da sua esposa. Exacto, abrace a su Sim, esposa. abrace ela. La unción de Dios va a venir sobre ellos. A unção de Deus vai vir sobre eles. El fuego de Dios va a venir sobre O ellos. fogo de Deus vai vir sobre eles. Esta noche habrá avivamiento en casa. Esta noite vai haver avivamento na casa deles. Dios va a traer sanidad, aleluya. Deus vai trazer cura, aleluia. Dios va a hacer la obra. Deus vai fazer a obra. Manténgase orando. Por favor, continue orando. Ese ministro que ha sentido esa molestia en el nervio ciático, Esse ministro que tem sentido dores no nervo ciático, que ha estado molestando sus predicaciones, específicamente tú sabes, que te incomoda enquanto você está pregando e você sabe que é você. si ese ministro está en este lugar, Se esse ministro está aqui, o usted conoce a ese ministro de manera cercana ou você conhece esse ministro de perto, y por esa batalla no pudo estar acá, e até por essas dores ele nem pôde estar aqui, yo le voy a pedir que por favor se ponga de pie o levante su mano. eu vou pedir que, por favor, você se coloque de pé ou levante a sua mão. Cierre sus ojos y empiece a orar. Feche seus olhos, comece a orar. Estas son batallas que a veces no son fáciles de librar. Essas são batalhas que às vezes não são fáceis. Si esta persona está en este lugar, Se você é a pessoa dessa dor e está nesse lugar, o usted conoce a esa persona, ou você conhece alguém que tem sofrido com isso, por favor póngase de pie por favor, fique de pé, para poder orar por su vida, para que eu possa orar pela sua vida, para poder desatar la palabra. para poder soltar uma palavra, Dios va a hacer el milagro. para que Deus faça milagres. Dios va a desinflamar ese nervio. Deus vai desinflamar o nervo ciático. Dios va a traer sanidad a ese cuerpo completa. E Deus vai trazer cura sobre esse corpo completo. Dios va a hacer la obra. Deus vai fazer a obra. Padre, yo bendigo a ese hombre que está recibiendo la palabra. Pai, eu abençoo esse homem que está recebendo essa palavra. Bendigo su cuerpo y declaro en el nombre de Jesús Eu abençoo o seu corpo e declaro em nome de Jesus que la obra es total sobre su que vida a obra será total sobre a sua y vida. que no habrá ninguna evidencia de dolor nunca E más. que nunca mais vai ter evidência de dor. La obra es hecha completa A sua obra é feita completa. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Manténgase orando. Continue orando, por La favor. unción de Dios está sobre usted. Há uma unção que está sobre você. Si ese hombre del que hablé al inicio, Se esse homem que falei no começo, que por causa de la pandemia detuvo proyectos en el ministerio,
que por causa da pandemia parou os projetos no ministério, diciendo, no sé si voy a poder ser sostenido. dizendo, eu não sei se eu vou conseguir ser sustentado. Si ese hombre dice, yo hoy quiero ser libre de esa angustia, de esa preocupación. E se você diz hoje, eu quero ser livre dessa angústia, dessa preocupação. Si ese hombre dice, yo quiero tomar decisiones radicales en el ministerio. Se esse homem diz, eu quero tomar posições radicais com relação ao ministério. Si ese hombre o esa mujer están en este lugar, Se esse homem ou essa mulher está aqui nesse lugar, yo quiero que se ponga de pie también eu quero que você também se coloque de pé, para poder orar por su vida para que eu possa orar pela sua vida, y que algo empiece a caminar en el espíritu. para que algo comece a caminhar no Espírito. Voy a darte unos segundos. Eu vou te dar uns segundos. Si tú sabes que esta palabra es para ti, Se você sabe, essa palavra é para mim, que esta palabra es para tu ministerio, que essa palavra é para o seu ministério, ponte de pie fica de pé, para poder orar por tu vida. para que eu possa orar por você. Dios va a hacerlo. E eu vou fazer. Dios va a traer recursos. Deus vai fazer recursos. Dios va a sorprenderte. Deus vai te surpreender. Dios va a glorificarse. Deus vai se glorificar. Él no va a detenerse de actuar. Él no va a detenerse de actuar. Ele não vai ser impedido de atuar. Padre, que esta unción de la cual estamos hablando Pai, que essa unção da qual estamos falando sea sobre esse hombre que tiene que tomar decisiones, possa vir sobre a vida desse homem que tem que tomar decisões. que tiene que ser radical en sus Que determinaciones. precisa ser radical nas suas determinações. Padre, que el Espíritu de Dios sea sobre su mente Pai, que o Espírito de Deus seja sobre a sua mente. para traer libertad, Dios mío, de toda atadura que haya venido por causa de esta crisis. Para trazer libertação e ataduras por causa de todas as crises que vêm. Un hombre, Señor, que crea en tu palabra y en tus promesas. Homem que crê nas suas palavras e nas suas promessas. Que la unción de Dios sea sobre él. Que essa unção de Deus venha sobre ele. Que la unción de Dios sea sobre su vida. Que a unção de Deus seja sobre a sua vida. Padre, nosotros en esta noche Pai, nesta noite presentamos esta jornada del Espíritu, apresentamos essas jornadas do Espírito, creyendo, Señor, que se aviva el fuego en el corazón, crendo, Senhor, que se ativa o fogo no coração, que empieza a crecer un avivamiento en el pueblo brasileño, que começa então a crescer avivamento sobre o povo como el que brasileiro, teníamos antes de que llegara el COVID-19. como aquele fogo que tínhamos antes do Covid-19. Las iglesias se vuelven a llenar, Que aleluya. as igrejas voltem a ser cheias, Las predicaciones se vuelven a volver que as sobrenaturales. pregações voltem a se mover de maneira sobrenatural, Vemos a poner manos sobre los enfermos para que ellos sean que sanos. possamos voltar a colocar as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Padre, la obra empieza a manifestarse con poder como nunca antes. Pai, a sua obra começa a se mover com poder como nunca antes. En el nombre del Dios Todopoderoso. No nome do Deus Todo-Poderoso. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Levante sus manos Levante bem alto as suas mãos. y dele gracias al Espíritu E Santo. começa a dar graças ao Espírito Santo. Démosle gracias al Espíritu Santo. Vamos, abre a sua boca e comece a dar graças ao Espírito Santo. Y ahí donde está su boca adorando y exaltando a Dios, E aí onde você está, abre a sua boca adorando e exaltando o Senhor. dele un fuerte aplauso al Rey. Dê forte aplauso ao Rei. Aleluya. Dígale al que está a su lado, Diga para quem está do seu lado: la palabra a palavra debe ser enviada. deve ser enviada. Diga conmigo, la palabra debe ser enviada. Diga conmigo, la palabra A palavra debe ser enviada. deve ser enviada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quantos podem dizer amém? Dele otro fuerte aplauso al Señor. Aplauda novamente a Jesus. Mis amados, seguramente el apóstol Jesser pasará en un segundo. Quiero nuevamente agradecerles por estar aquí en esta jornada de preinmersión. Meus amados, eu quero agradecer por estar aqui nessa jornada do pré-imersão. Y quiero invitarlos a que mañana y el viernes y el sábado y el domingo no se pierdan nada de lo que Dios va a hacer. Quero convidar você a não perder nada nos próximos dias e tudo que vai acontecer. Sé que el Espíritu Santo va a hacer crecer tu fe. Eu sei que o Espírito Santo vai começar a fazer crescer a tua fé. Los proyectos imposibles los vas a conquistar en el nombre del Señor. Aqueles projetos que são impossíveis, você vai conquistar
no nome do Senhor. El 2022 será año de resurrección. 2022 será o ano da ressurreição. Será un año de reverdecer en las promesas de Dios. Vai ser um ano de você reverdecer nas promessas de Deus. Donde volveremos a celebrar aleluya como lo hacíamos antes. Onde nós vamos voltar a celebrar como fazíamos antes. Donde el velo del luto será quitado. Onde o véu do luto vai ser retirado. Y el gozo aleluya de la novia volverá a su boca. E a alegria da noiva vai voltar à sua boca. ¿Cuántos dicen amén? Quantos podem dizer amém? Aplauda Jesus.